que aqui na terra só existia o dia. E quem tomava conta de tudo lá do céu era o Deus Sol, Orum. Orum era o responsável por iluminar cada cantinho aqui do planeta com a sua luz. E assim, ele se sentia o Deus Supremo, o astro principal. No entanto, a luz de Orum começou a incomodar os deuses que ficavam aqui e que, com razão, porque cada um tinha a sua função. Oxum, que é a deusa das águas doces, começou a ficar cada vez mais magra, começou a ficar cada vez mais fraca, de modo que as águas que ela cuidava começaram a se secar. Oxóssi também reclamou muito, porque, afinal de contas, como ele ia proteger as plantações se tudo agora estava queimado? Os deuses estavam revoltados e, de tanto debater entre si, foram até Olorum, o Deus Supremo, este sim, capaz de resolver essa confusão. E de tanto conversar, eles começaram a falar com Olorum de que ele precisava convocar Orum para aquela reunião, porque senão de nada adiantaria. Olorum, então, chamou o seu Deus mensageiro, que é Exu. Exu, então, foi rapidamente até o céu e lá começou a debater com Orum, que não queria descer para a terra para conversar com os seus deuses, com seus amigos deuses. Então, foi uma confusão. Exu falava de um lado, Orum falava de outro, eles começaram a se debater e, depois de muito custo, Orum decidiu concordar e descer aqui na terra. Mas quando ele chegou, ele já ficou pálido de cara ao ver a cara de Olorum para ele. Não estava esperando, não estava... Você está achando que eu vou ficar te esperando a tarde inteira, o dia todo, Orum? Quem você pensa que é? E assim, ele começou a dizer que ele não fazia nada além do seu trabalho, que era brilhar. Xangô, muito nervoso, disse: tá, e para brilhar você precisa destruir a vida dos outros. E ele soltava fogo pelas ventas. E Orum disse a ele: é só não esquentar tanto. Ele era debochado, ele estava realmente, assim como se diz, se achando. Mas, como vocês sabem, tudo precisa de descanso. E Orum, apesar de brilhar tanto, estava pálido e todos viam o seu cansaço. Foi então que a deusa das águas do mar encostou sobre os seus ombros e disse para ele: Orum, Orum, você sabe que está cansado. Você não precisa brilhar tanto assim. Ele olhou para ela e falou: Iemanjá, eu sei do meu trabalho, eu sei da minha função, e brilhar é tudo que eu sei fazer, e é assim que eu vou continuar fazendo. Iemanjá, tentando ser calma, explicou para ele que ninguém queria tirar o seu brilho, mas que ele apenas precisava descansar um pouco. E naquele momento, Orum palideceu ainda mais. Iemanjá aproveitou o momento e de suas vestes tirou poucas faíscas de luz de sol. E, manuseando aquelas faíscas, formou um novo astro e disse para ele: olhe, Orum, por que, enquanto você não descansa, você não deixa este novo astro refrescar um pouco o céu? Orum olhou com despeito para aquele novo astro que surgia das mãos de Iemanjá. Mas ela aproveitou e emendou: veja, ela vai trazer a noite e refrescar a nossa terra soberana com a sua luz prateada. Deixe que a lua descanse você, querido Orum. Os deuses estavam contemplados com a fala de Iemanjá
E Orum, resistente, mas já convencido, respondeu: está bem, eu concordo que a lua brilhe um pouco para que eu descanse. No entanto, eu só aceito se ela for rebaixada à função de satélite. E eu continuarei o único astro a brilhar no céu durante o dia. Iemanjá, com sua profunda sabedoria, olhou para todos os deuses e deusas ali presentes e assim criou a lua. E o que era de vidro se quebrou, e o que era de papel se rasgou. Entrou por uma porta e saiu pela outra. Quem souber, que conte outra. Oi, gente! Tudo bem? Pessoal, eu sou Mariana Bernardes, sou de Divinópolis, Minas Gerais, sou pedagoga, sou contadora de histórias. E eu estou num processo de formação na Escolinha Maria Filipa, que é uma escola afrocentrada que fica lá na Bahia. E a gente está participando de uma formação online promovida pela escolinha, sensacional. E em um dos dias da formação, nós fomos desafiados pela professora Thaisa Ferreira a pensar uma prática afrocentrada para a educação infantil. Eu, enquanto contadora de histórias, eu não podia deixar de trazer aqui as minhas influências da minha pesquisa e do meu trabalho. Então, eu trouxe uma história, uma contação de histórias, e aí pode ser a história, né? É livre. Mas eu sugiro que se inicie com uma história para as crianças. Hoje eu trouxe uma história mais aberta, não direcionada para criança, porque eu quero que esse vídeo chegue para várias pessoas. Então, na sala de aula, tem várias histórias que a gente pode trabalhar, tá? E a partir da história que nós contarmos, a gente vai propor essa prática para as crianças. E a prática é a seguinte: todo mundo aqui gosta de ouvir histórias, não é verdade? Todo mundo aqui gosta de inventar histórias também, não é mesmo? Então hoje a Mariana vai propor que nós escrevamos a nossa história. Nós vamos inventar juntos uma história aqui. E aí, pessoal, eu preparei um esquema para a gente construir a nossa história junto com as crianças, tá? Aqui pensando nas crianças de educação infantil, onde vai ser preciso, então, que a professora faça essas interferências ela mesma escrevendo. Para crianças maiores é possível de se fazer, para que elas mesmas possam criar, talvez em grupos, né? Aí tem várias outras formas de trabalhar. Mas pensando nas crianças menores, nas crianças pequenas, de 4 anos, que é o que eu pensei para essa atividade, 4, 5 anos, e que também dá para adaptar para as crianças menores, tá? Então, tá aqui a minha proposta de construção da nossa história. Primeiro, então, trabalhando dentro dessa perspectiva afrocentrada, a gente vai pensar nos elementos da natureza. Então, a gente vai imaginar e trazer junto com eles, vai instigá-los, né, a imaginar os elementos desses deuses, né, desses orixás. Iemanjá, eu anotei alguns aqui: Iemanjá, Oxóssi, Oxum e Iansã. Então a gente vai pensar na Iemanjá. E aí a gente vai pensar nas cores, a gente vai imaginar, a gente vai trazer as imagens, a gente vai trazer de onde ela vem. Ela é a deusa do mar, ela é a deusa das águas doces. De onde que vem Iemanjá? E aí a gente vai construindo com as crianças todo esse contexto,
tá? De cada elemento. Então, a gente vai brincar de trazer Iemanjá e a gente vai trazer junto dela as cores que ela representa. E ela tá onde? Iemanjá mora no mar. E o mar, ele tem sabor. A água dele é doce ou a água dele tem gostinho de sal. E junto de Iemanjá, a gente vai trazer também Oxum, que é a mamãe das águas doces. E Oxum, ela é dourada. Oxum, ela traz a cor amarela. Oxum representa a vaidade, a beleza. Então, isso tudo a gente vai trazendo junto com cada um desses elementos representativos pelos orixás, né? Então, a gente vai pegar, por exemplo, os objetos. Então, a gente pode trabalhar com os objetos, o espelho, e a gente pode trazer essa referência da autoestima, né? A gente traz o pente, e a gente vai trazendo vários elementos que cada orixá compõe. Oxóssi, a gente pode trabalhar também com o cheiro das ervas, com as próprias ervas, com as plantas, tudo isso para dentro da nossa sala, porque é tudo material de pesquisa. E a gente vai trabalhar também com os elementos da água, do ar, do fogo. Quem é aquela que fala do ar? Quem é aquela que está associada com o elemento ar dentro da mitologia africana? Então, a gente vai falar da Yansan. E qual é a cor do vestido dela? Yansan veste que cor? É vermelho? É azul? Que cor é essa? E assim, a gente vai demonstrando para as crianças a representação de cores, tá? A gente vai trazendo para as crianças o próprio letramento, né? Porque a gente vai trabalhar letras, a gente vai trabalhar nomes. Então, isso tudo é uma construção. E aí, depois dessa parte, depois da gente trazer os elementos da nossa história, e ali a gente vai ter uma construção já para a gente poder ver o que é quente, o que é frio, o que é dia, o que é noite. Então, depois que a gente traz esses elementos para dentro da história, para dentro ali dessa construção com as crianças, isso fica mais fácil para a gente poder trabalhar o desenrolar da história, porque ali agora a gente tem elementos concretos junto com a gente, né? Então, a gente pode pedir às crianças para trazerem, quem tiver em casa, uma conchinha, né? A gente pode trazer, para quem mora no litoral, né? A água salgada. A gente pode trazer também a água doce, né? A gente pode trazer os próprios tecidos. A gente vai pintar as cores. A gente vai observar a natureza. A gente vai descobrir ali qual chá, né? Qual o sabor que tem aquela planta, para que serve. Então, isso tudo é uma construção de elementos que a gente vai trazer para dentro da sala de aula com eles, beleza? Depois disso, a gente vai trabalhar a nossa noção de tempo com eles. A história que eu contei, ela fala do dia e depois da criação da noite. Então, a gente pode trabalhar também essa noção de dia e de noite com eles, tá? E que é importante porque a história, ela vai se passar no tempo. Que tempo que é esse? Fazia frio? Fazia calor? Tava chovendo? O céu tava de que cor? Então, isso tudo a gente vai trabalhar na construção da nossa história, tá? Feito isso, a gente cria uma trama. Então, essa trama é o que vai direcionar a nossa história. E é através dessa construção que as crianças mesmas vão trazer. Se fazia frio, se fazia calor, se estava de dia, se estava de noite. Feito isso, tá? As crianças vão trazer os sentimentos. A partir desses sentimentos, a gente vai construir os nossos personagens. Então, a gente vai falar da raiva, a gente vai falar da alegria, a gente vai falar das vezes que a gente fica com vergonha. Então, a partir da construção desses personagens, as crianças vão estar se reconhecendo dentro das suas inteligências emocionais, tá bom? Depois disso, a gente vai para o próximo passo, e aí é importante a interferência do professor, da professora, porque é uma parte que vai demandar aqui, para as crianças menores,
uma escrita. Então, a professora, ela vai construir, junto com as crianças, dentro dessa trama, dentro do Era Uma Vez, ela vai precisar de fazer algumas anotações para a história ter um início, um meio e um fim. Lembrando que o meio da história, do início para o meio, é a hora que vai surgir um conflito. No meio, o ápice do meio é quando esse conflito ele aparece assim, muito evidente. E depois ele vai descer para se desenrolar ao fim da história. No fim, é legal também a gente pensar, trazendo para a nossa cultura afrocentrada, os provérbios. Porque aí é legal da gente colocar isso na história, porque cria um final de sabedoria, que é diferente de moral, mas um final de sabedoria, tá? Feito isso, a nossa história vai estar pronta. E depois a gente pode trabalhar mais ferramentas aí com as crianças, que é a construção dos desenhos. E aí as crianças vão ilustrar essa história. E no final a gente faz o livro com a assinatura dos autores, tá? O título da história. E aí a gente vai fazer esse livro ser reproduzido das formas que a gente puder fazer. A gente pode fazer uma culminância, tá? Com uma mostra, com um lançamento desse livro, onde as crianças, as autoras, elas vão receber os seus visitantes, né? Para poder dar autógrafos, para poder vender os seus livros, né? Não vender, porque dentro da escola a gente não vai, mas a gente vai exercitar essa prática desses livros com os nossos autores ali presentes, para quem vier nessa exposição, nesse lançamento literário, tá? As crianças vão dar os autógrafos, vão tirar as fotos e vão passar os seus livros para aqueles mais interessados em ler as suas histórias. E assim fecha a minha proposta. Eu queria de novo trazer aqui a importância de se trabalhar a cultura africana dentro das escolas, e isso ser feito de uma forma embasada para que não chegue à confusão de que falar de cultura africana é falar de religião. Porque os elementos africanos, eles trazem na sua base os orixás, né? E os orixás, dentro da mitologia, eles têm a sua representação, e dentro da religiosidade, eles têm a representação dentro da religiosidade. Então, é importante a gente falar disso, porque se a gente não souber fazer essa diferenciação, a gente não vai trabalhar isso nunca, com legalidade, né? Com propriedade. Então, eu sugiro o estudo, o conhecimento da cultura africana, da mitologia africana, que é maravilhoso. E tá aí, professora Thaisa Ferreira, o meu desafio. Um beijo para todo mundo que está aí comigo nessa formação. Um beijo para todos os professores que passaram nessa formação, que está me deixando cada vez mais feliz e saindo desse lugar de desconstrução, né? Eu estou nesse meu processo de desconstrução e a gente segue junto. Ubuntu para todo mundo. É isso.